Mais uma vez declarem, só a igreja. Seja exaltado. Aleluia. Seja exaltado. Seja Aleluia. Dê uma salva de palmas. Exalte ao Senhor. Engrandeça o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Esse louvor tem tudo a ver com aquilo que Deus tem sonhado para essa noite, que fala sobre que a gratidão traz a colheita. Nós temos desde o final do ano passado sonhado como pastores, como equipe pastoral por esse tema. Nós temos crido que não apenas é o ano da colheita, mas sim é chegado o tempo da colheita. E Deus nos deu esse tema não apenas porque é uma consequência lógica dos anos anteriores, mas porque nós temos sentido profeticamente que é um ano diferente sobre nós como igreja do Senhor. Enquanto a mídia está falando que vai ser o pior ano do Brasil, nós como igreja do Senhor vamos declarar que vai ser o melhor ano sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil. Não apenas em Rolândia, mas sobre toda o corpo de Cristo espalhado por esse país que tem passado por lutas, tem passado por dificuldades. E sabe, amados, esses últimos dias, esse mês, começou com tanta bênção, mas começou com tanta tribulação, as chuvas, os tremores. Mas é interessante que antes disso acontecer, o Senhor nos tinha dado uma palavra, que nós iríamos colher em meio às tempestades. E o povo de Deus tem colhido em meio às tempestades. Sabe, amados, nós também, nessa semana, nós tivemos um problema, nós tivemos com uns parentes nossos que tiveram uma perda grande. E esses dias, a pastora Carla e eu, a gente estava orando muito, buscando na palavra de Deus, buscando, né, em homens e mulheres que que têm coberto nossa vida. E um desses pastores falou assim: poxa, um mês começou com tribulação, mas a tribulação natural precede uma grande colheita no campo espiritual. E sabe, amados, enquanto nossa carne, nossa vontade é de desistir, nossa vontade é de sentar e começar a chorar, Deus quer nos levar a um lugar mais alto. E isso começa com a gratidão. E eu agradeço ao Senhor, não porque tudo está bom, não porque tudo está bonitinho, mas eu agradeço ao Senhor quando tudo está indo aparentemente mal, quando as coisas não têm solução, quando aparentemente tudo está indo para um lado contrário, o lado errado, e Deus nos fala, a gratidão nos faz girar, dar uma virada no carro e ir em direção ao lugar que o Senhor nos tem chamado para estar como igreja. Hoje o nosso devocional falava assim: eu sou a luz da vida, quem me segue jamais andará em trevas. E essa é uma promessa do Senhor sobre a tua vida e sobre a minha vida. E sabe, amados, nessa noite eu quero encorajar você, independente das tribulações, para você ter um coração grato e generoso pelo Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite te agradecemos, porque o Senhor quer nos levar a um lugar novo, Senhor. O Senhor nos quer levar para um novo e vivo caminho, onde nós exaltamos o Teu nome, independente daquilo que nós sentimos, porque te adorar não é um sentimento, mas é um posicionamento profético, Senhor. E nessa noite, Senhor, o Senhor conhece a vida de cada um dos meus irmãos, e nós pedimos, traga gratidão. Não apenas de palavras vãs, mas de uma atitude profética, que consegue ver a manifestação da Tua glória e da Tua vontade, em meio às tempestades, em meio aos abalos, em meio às situações que querem tirar o nosso foco.
Mas, Senhor, obrigado, porque em todos os momentos o Senhor é a nossa luz, que nos guia e que nos orienta, e nós jamais estaremos sozinhos, quando nós temos a Ti como único Senhor e Salvador. Usa-nos nessa noite com poder e graça, abra nosso coração, cada canto da nossa mente, para que essa palavra chegue, encontre guarida e faça mudança em nós, em o nome de Jesus. Amém. Abra a tua palavra em Mateus 14. Nós lemos o devocional, se não me engano, semana passada, em João. É o mesmo texto que aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero ler em Mateus, porque eu achei que está um pouquinho mais claro, talvez vai ser mais fácil de nós compreendermos um pouco de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E o lindo da Bíblia, que hoje eu posso pregar sobre esse texto, e semana que vem o pastor Rudy pode vir pregar sobre esse texto e ter mais 1 hora de palavra. E depois pode vir uma outra pessoa pregar sobre esse texto e ter mais 1 hora de algo inédito do Senhor. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida, de alegria. Então por isso que quando nós temos encorajado a você ler a palavra de Deus com o nosso devocional, que se você não tem ali no fundo, é para que você seja saciado pela presença do Senhor e renovado pelos rios de Deus que querem entrar na tua vida e fazerem diferença. Mateus 14, do 13 ao 21, fala assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão delas e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram deles e disse: esse lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora essa multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Então, traga para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos seus discípulos, e eles à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então a gente pode entender, 5.000 homens adultos, cada homem tinha uma esposa, e para contar baixo, cada família tinha 2 filhos. Então a gente tinha mais do que 20.000 pessoas naquele lugar, que foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. Sabe, amados, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus estava num barco e ele foi justamente para uma região deserta, um lugar que aparentemente não teria suprimento, mas ele vai e a multidão o acompanha. A multidão vai até Jesus em busca não daquilo que ele poderia receber de palpável, mas a luz da vida, do pão vivo que desce do céu, que até mesmo no deserto se manifesta. E é interessante que fala assim: Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles, curou seus doentes. Então a primeira coisa que nós podemos entender é que Jesus olha para nós com compaixão. Repete comigo: compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é mais do que apenas você olhar, apenas olha que a pessoa está passando uma necessidade. Acho que a gente pode ir lá, levar uma cesta básica, fazer um pouquinho a mais. Compaixão é se colocar no lugar de outra pessoa. Compaixão é olhar bem nos olhos de uma pessoa e ver aquilo que está passando dentro da sua alma. Compaixão é você se importar tanto por alguém que a dor dela é a tua dor.
e que a alegria dela é a tua alegria. Compaixão é um estado que eu e você fomos chamados para estar, para não apenas olhar as pessoas passando por nós ao longo da vida, mas nós olharmos para ela, não tipo, oi, tudo bom, como você está? Deixa eu abençoar e sai correndo. Não, como você está? Tudo bem mesmo? Teu olhar hoje está cansado, estou vendo que faz tempo que você não vem na igreja, estou vendo que algo aconteceu. O que aconteceu? Teu carro quebrou. O que está acontecendo? Compaixão é a gente parar um pouquinho de olhar para nós mesmos, para o nosso umbigo e olhar para as pessoas ao redor. Sabe, amados, muitas vezes a gente está tão acostumado a viver numa vida frenética que a gente esquece de ver as pessoas. E eu sou uma dessas pessoas que tem me policiado para não passar por o mundo, mas fazer a diferença. Ontem eu estava indo no mercado que eu vou, e tem uma senhora da limpeza, uma senhora, já deve ter seus 60 anos, e eu cumprimentei, tinha um menino da igreja que trabalha no mercado, eu cumprimentei, tudo bom? Tudo. Ela parou e olhou, boa tarde, tudo bom com a senhora? Eu parei o carrinho, olhei para ela, ela ficou assustada, porque eu parei para perguntar como ela estava. Ela deu um sorriso, ela estava cabisbaixa, ela deu um sorrisão. Sabe, amados, é simplesmente a gente parar o nosso carrinho, olhar no olho e falar assim, olha, como você está? Você está bem? Posso fazer algo por você? Não é apenas passar uma vida despercebida, mas é olhar nos olhos das pessoas e imprimir Jesus nelas, é imprimir aquilo que o Senhor tem, com o mesmo olhar que Jesus nos olha, nós temos que olhar as pessoas, e isso naturalmente é impossível, mas eu quero te encorajar a partir de hoje. E você pode falar assim, mas eu sou tímido, eu não tenho isso. Sabe, amados, eu sou bem extrovertido, mas eu tinha muita dificuldade nisso. E o nosso pastor Rudy, ele sempre fala do amor do Senhor, independente se ele conhece ou se ele viu há 2 segundos. E essa ousadia eu tenho buscado em mim, eu falo assim, Senhor, eu quero ser um homem que vai fazer a diferença, que a palavra de Deus tem que ser tão forte em mim, que a timidez não pode me impedir de chegar até as pessoas, o meu medo não pode me impedir de ir até as pessoas e tocá-las. Eu ainda tenho muito que aprender, tenho que comer muito feijão para chegar aos pés desse apóstolo. Mas eu acho que é um esforço que eu e você precisamos ter. É um esforço que eu e você precisamos exercer nesses dias. E sabe como eu fico feliz quando alguém fala assim, olha, que bom, estou frequentando a igreja, quando começa a classe de integração, geralmente, e fala assim, olha, o que te tocou, o que te trouxe aqui? E eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhoso, não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu fico orgulhoso da família Siloé. Eu falo assim, não, que um dia eu cheguei aqui, passei por aquela porta, eu recebi um abraço, e isso mudou a minha semana. Sabe, amados, nós fomos chamados para ser extensão do corpo de Cristo, abraçando as pessoas, indo até elas, olhando no olhar dela. Claro que nós ainda falhamos muito como igreja, mas nós estamos chegando no lugar que Deus nos quer que está. Olhe para a pessoa do teu lado, com compaixão, com doçura, com ternura, com o mesmo olhar que você gostaria que você recebesse. Ontem ou anteontem, se não me engano, no nosso devocional, falava sobre aquela mulher que foi pega em adultério e foi levada até Jesus, e eles perguntam, Senhor, nós temos que apedrejar, a lei nos manda apedrejar, e Jesus simplesmente, ele estava ajoelhado, estava fazendo marcas na areia, e Jesus nem sequer se levanta, ele fala assim, olha, quem jamais tiver pecado, atire a primeira pedra. E logo em seguida ele só ouve os barulhos das pedras caindo das mãos, mas não sendo arremessadas com violência. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim, mulher, onde estão aqueles que o acusavam? E ela fala assim, ninguém está mais. E Jesus fala assim, eu também não te condeno, vá em paz e mude a sua vida. Essa é a palavra de vida e esperança que nós, igreja do Senhor, fomos chamados para estar. Sim, as pessoas têm pecado, sim, elas têm que mudar de vida, sim, não é de qualquer jeito que nós vamos servir ao Senhor, mas nós não estamos aqui para olhar, para apontar dedos, mas sim para estender as mãos e falar assim, você está caído por causa do pecado, levanta, você está no lugar certo, levanta que aqui é um lugar de restauração, levanta que aqui é um lugar de vida, e vida em abundância, é um lugar de começos e recomeços.
Levanta, homem de Deus, levanta, mulher de Deus. Não olha mais para quem te acusa, não olha mais para o teu passado, mas muda de vida e vai-te em paz. Paz. Onde antes havia acusações, Deus transforma as acusações em paz, em mudança de vida. E é isso que o Senhor tem para nós. E Jesus veio com esse olhar de compaixão, olhando e fala assim, Ele foi curando os doentes. E esse é o nosso papel, de curar os doentes, físico, emocional e espiritualmente. Mas só nós conseguiremos apenas fazer isso quando nós olhamos com doçura para essas pessoas, quando nós estendemos as mãos. Estende as tuas mãos e fala assim, Senhor, a partir de hoje, as minhas mãos, e agora toca no teu lábio, e os meus lábios serão apenas para abençoar, serão para estender a mão ao aflito, ao perdido, e na minha boca só sairão palavras de gratidão, de encorajamento e da palavra de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Sabe, quando vierem situações que tua mão quer acusar ou que tua boca quer falar algo, fecha, respira e busca a palavra de Deus. Da minha boca não vai sair mais acusação, da minha boca não vai sair mais crítica, da minha boca vão sair salmos e hinos e cânticos espirituais, como diz a palavra de Deus, para que nós sejamos renovados, para que nós consigamos fazer a diferença, para que nós consigamos experimentar uma colheita em anos que aparentemente não é possível. E é interessante que após nós termos compaixão, o Senhor nos faz ver se nós temos uma visão natural ou espiritual. Jesus nos leva, nos confronta em amor para ver onde nós temos olhado, onde que nós temos guiado os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Até hoje talvez você chegou com dedos de acusação, com palavras contrárias, porque você estava vendo no campo natural. E hoje o Senhor quer falar, tira todas as tuas amarras em nome de Jesus, para você conseguir enxergar a minha boa, perfeita e agradável vontade. Começa a levantar os teus olhos dos problemas e enxergar que do monte, do alto virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é interessante que somente quando nós conseguimos ter uma visão sobrenatural, é que nós conseguimos ver que Deus está conosco, e que nada e ninguém vai nos separar do amor do Senhor. No texto fala assim, no versículo 15, os discípulos com uma visão natural falam assim, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos povoados comprar comida. Manda embora. Jesus, estão estorvando, esse mundaréu de gente veio aqui atrás, no deserto não tem mercado, no deserto não tem shopping, não tem padaria, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com esse povo? Manda embora, campo natural. E quantas vezes a gente tem mandado embora pessoas que não são perfeitas, pessoas que estão, entre aspas, estorvando? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim, essa pessoa não tem jeito, manda embora, salva e recolhe, né? Quantas vezes a gente fala isso? Manda embora, não tem solução, não tem o que fazer, o problema não é meu, isso daí, não sei, aquele líder está se dando mal lá com aquela pessoa, eu sei como eu posso ajudar, mas o problema não é meu, e deixa o circo pegar fogo. Deus nos chamou, não apenas para ter uma visão natural, mas para nós termos uma visão do corpo de Cristo, do todo que o Senhor tem para nós. Se alguém está passando por uma crise, o problema não é meu, mas se eu tenho a solução para esse problema, irmão, eu posso te ajudar, eu sei como que eu posso te ajudar, faça isso, olha, eu te disponibilizo isso, eu faço aquilo. Faça a diferença, vá até as pessoas, com um olhar de compaixão, não olhe mais as pessoas como elas são aparentemente, porque Deus já nos vê pronto. Se Deus nos tratasse com olhos naturais, ai de nós, meus irmãos, nós não estaríamos aqui
Nenhum de nós estaríamos aqui se Deus sempre nos visse com os olhos naturais, se Deus sempre apontasse os nossos erros, se Deus sempre mostrasse, agora está bonitinho, mas lembra lá atrás que você fazia isso? Deus jamais fez isso com você e jamais vai fazer. Então nós não temos o direito de fazer isso com os outros, de mandar as pessoas irem embora porque que gastam teu tempo, porque elas são mal cheirosas, porque elas são cheias de pecado. Mas o que Jesus fala? Versículo 16, respondeu Jesus, eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. É interessante que Jesus sabia da situação, Jesus sabia que eles estavam num deserto, Jesus sabia que tinha mais de 20 mil pessoas naquele lugar. E mesmo assim, Jesus não se importa, Jesus não se abala, Jesus fala assim, eles não vão embora. Todas essas pessoas são bem-vindas no meu reino. Não mande embora, mas dê algo de comer. Quer dizer, discípulos, eu tenho ensinado vocês todos os dias. Vocês já teriam que ter uma fé maior. Então dê algo de comer, não tem? Então fala para as pedras se multiplicarem em pão. Peça para que o maná desça do céu. Peça que as codornizes venham e alimentem esse povo. Não me interessa, mas dê algo de comer. E o Senhor hoje fala para você, dê algo de comer. O que você tem para oferecer? Mas muitas vezes nós guardamos aquilo que nós temos, que fala é pouquinho, se eu oferecer isso, vai faltar para mim. Isso é mentira, isso é um engano de Satanás, porque tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor é multiplicado, e nós temos na Bíblia vários relatos. Lembra aquela mulher que fez o bolo com pão, com farinha e com azeite para o profeta? Depois aquilo nunca faltou farinha nem azeite na botija daquela mulher, porque ela entregou tudo que ela tinha. E o Senhor fala, deem algo de comer. Eu queria que enquanto essa palavra estivesse chegando ao teu coração, você começasse a se lembrar de pessoas que hoje tanto necessitam de comer espiritualmente. Pessoas que precisam receber a palavra de Deus, que você vai sair hoje com uma nova porção de graça para dar de comer, para fazer a diferença, para se importar, para ir até essas pessoas que estão famintas e dar algo de comer. Jesus responde, eles não precisam ir. Amados, as pessoas não precisam sair da igreja para receber algo a mais. Os jovens não precisam sair da igreja para buscar em drogas, em baladas, ou no sexo, ou na prostituição, algo que satisfaça. Os casais não precisam ir atrás de fantasias, que aí o mundo diz que eles precisam para animar o casamento. Isso é mentira, isso é engano de Satanás. Nós fomos feitos perfeitos pelo Senhor. Nós não precisamos de nada além da palavra de Deus. Nós não precisamos de nada além da presença de Deus. Tudo que nós precisamos está na presença de Jesus e ponto. Quando o mundo vem falar, mas você precisa disso para ser feliz. Eu não preciso disso para ser feliz. Nós todos, nesse carro hoje em dia não é luxo, mas não é o carro que me deixa feliz. O carro é um modo pelo qual Deus me abençoou, para eu também abençoar vidas. Amém? Eu não preciso de um carro para ser feliz. Eu não preciso de uma moto para ser feliz. Eu não preciso de um celular para ser feliz. Eu preciso apenas da presença de Jesus para eu ser feliz. Porque é a única coisa que a traça não corrói, nem o ladrão pode roubar. E se nossa felicidade está em objetos, a hora que alguém rouba o teu objeto, você perde a felicidade. Mas se a tua felicidade está na presença de Jesus, nada vai roubar. Repete comigo, nada vai roubar a minha alegria e a minha paz, que estão seguras em Cristo Jesus. Vamos repetir aquela palavra? Tudo o que nós precisamos está na presença de Jesus. E ponto. Você pode dar uma salva de palmas, agradecendo ao Senhor, celebrando ao Senhor. É tudo. E Jesus dá uma ordem. Jesus não para e pergunta, mas discípulos, nós temos o suficiente? Será que tem? Jesus apenas dá uma ordem e uma direção. Deem o que comer.
Pastor Rudy falou na semana passada, lá em João 4,13, aquele que beber dessa fonte jamais terá sede. É o mesmo Jesus que se manifestou na Samaritana e que se manifesta nesse momento. Sabe, amados? E quando nós vemos esse rio de Deus jorrando, e nós temos visto com a graça de Deus a cada semana mais pessoas sendo acrescentadas, nós como igreja do Senhor precisamos o quê? Passar por mudanças, porque nós fomos chamados para dar o que comer, amém? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós estamos passando por algumas modificações e aprimoramento nos ministérios. Vocês vão ver que coisa linda que Deus quer nos levar, especialmente com as gerações. Esse prédio que foi feito aqui do lado é para servir as gerações, e a partir de março nós teremos em cima e embaixo preenchido por crianças e pré-adolescentes, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. O Senhor tem alargado as nossas tendas, e esse lugar é para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam acolhidas. Esse é o motivo também do Multiplique Seu Talento, para a gente poder equipar com graça, com melhor para essas gerações de 0 até 13 anos. Vai ter toda uma programação. A partir de março, teu líder de célula vai estar explicando, e mais pra frente a gente vai estar explicando com mais detalhes. E sabe, toda mudança gera alguns desconfortos. Quando vier, será que vai dar certo? Mas e se? Senhor Jesus, o Senhor deu essa visão para os pastores dessa casa, então vai ser uma bênção. Senhor Jesus, o Senhor deu testificação para os líderes que estão abaixo, vai ser uma bênção. Sabe, amados, seja abençoador e seja o primeiro a vestir a camisa da família Siloé. Nós temos inclusive até os uniformes dos ministérios, né? Literalmente alguns estão vestidos, os amarelinhos aí estão vestindo a camisa da Siloé, mas você e eu precisamos todos os dias estar vestidos que eu pertenço à família Siloé, e ela vai avançar, e ela vai crescer, e eu faço parte desse projeto, não apenas vendo, mas dando o que comer, dando meus dons e meus talentos. E para esse projeto, é um projeto grande, meus irmãos, e nós vamos precisar de ajuda. Então, por favor, se você ainda não está envolvido em ministérios, vem falar com a gente, que ainda tem muita coisa para acontecer, e nós precisamos de você, não apenas da tua oração, não apenas o teu dízimo, não apenas a tua intercessão, mas nós precisamos também que você arregace as mangas e venha somar no corpo de Cristo, para que a igreja do Senhor cresça cada vez mais e mais, né? E avance cada vez mais e mais. E a palavra de Deus continua falando assim: eles disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala assim: tragam para mim. Jesus perguntando, você está disponível para abençoar? Mas Jesus, eu não sei dar aula. Jesus, eu não sei fazer isso. Jesus, eu não sei fazer aquilo. O que eu tenho é pouco. Eu fiz tanto tempo atrás. Acho que não vai dar certo. E Jesus fala: traga para mim. Traga para mim tudo aquilo que você tem. Traga para mim os teus dons, teus talentos. Traga para mim também as suas frustrações. Traga para mim, na minha presença, tudo aquilo que você tem. Que aqui nesse lugar a gente vai separar o que vai ser jogado fora e aquilo que vai ser potencializado. O Senhor está perguntando hoje: quem está disposto? Eis-me aqui, Senhor. E é isso, quando nós falamos, quando nós oferecemos e quando nós servimos com algo pequeno, é uma semeadura do nosso tempo, dos nossos dons e dos nossos talentos. E quando nós temos fé, por isso que eu quero que você creia em nome de Jesus, que com fé a menor semente vai ser multiplicada em nome de Jesus. Os dons, os talentos vão ser multiplicados na casa de Deus. Nós queremos encerrar esse ano de 2016 com pelo menos 2 cultos. E para isso acontecer, nós temos que ter pelo menos 2 grupos de louvor. Então, se você toca ou se você canta, venha falar.
coloca teus dons e teus talentos à disposição do reino. Nós cremos que em breve nós vamos ter 100, 200, 300, 400 crianças aqui, todos os domingos, sendo pastoreadas. Não são um lugar onde vai deixar para não fazer barulho, mas é um lugar onde as crianças vão ouvir a palavra de Deus, vão ser salvas e vão fazer a diferença nas suas escolas e nas suas famílias. E nós cremos que em breve esse lugar vai ficar pequeno para tantas crianças que virão e serão ministradas pela palavra de Deus. Mas é um envolvimento, é um crer que a minha semente, hoje ela pode ser pequena, mas a promessa do Senhor é que ela vai crescendo, vai sendo multiplicada e vai ser abundante em nome de Jesus. E daí, meus amados, após todo esse processo, quando eu e você somos gratos, o milagre acontece. Mas sabe, amados, muitas vezes a gente vê o milagre, a gente quer o milagre, e quem é um pouco mais rápido como eu, quando é um pouco mais impaciente como eu, a gente quer que, então tá, se o Senhor prometeu um milagre, então é amanhã? Não, então já chegou. Não, milagre vai acontecer no tempo de Deus. E a primeira direção antes do milagre acontecer, Jesus fala ali no versículo 19, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. É interessante que Jesus manda com que eles sentassem na grama. É interessante que Jesus manda eles, simplesmente, Jesus podia ter feito um milagre, depois se sentam para comer. E o que eu aprendo com isso é que quando nós sentamos, nós acalmamos nosso coração. E o Senhor Jesus muitas vezes nos chama, senta, respira e confia no meu amor. Senta, confia que eu sou o Deus que provê. Para de ficar correndo de um lado para o outro. Sabe aquelas baratas quando a gente passa aqueles SBP que fica assim, desnorteado? E muitas vezes eu e você somos assim. Parece que está com veneno, a gente fica igual uns malucos correndo atrás do vento, correndo sem direção. E o Senhor fala, senta, respira na minha presença, que nesse lugar de tranquilidade eu vou com você. Salmo 23 fala assim, conduze-me, o Senhor me faz assentar no Senhor é o meu pastor e nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, e Ele me restaura o vigor. E a gente só é revigorado quando nós nos assentamos no colo do Pai, quando nós estamos nesse lugar onde as pressões não se importam mais, onde o inimigo não tem mais poder sobre nós, onde nós conseguimos simplesmente tomar das águas do Senhor, acalmar quem nós somos, para entender quem nós somos e para onde nós vamos. Então o Senhor fala hoje, aquieta o teu coração, aquieta e confia apenas em mim, tira todo o peso, tira tudo aquilo que tem hoje cegado, respira fundo, tira todo o peso do passado e confia no meu amor. Para o quê? Daí logo em seguida no versículo 19 ainda fala assim, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Justamente depois que todos estavam calmos, depois que todos estavam assentados, depois que todos estavam num lugar de tranquilidade e de gratidão, porque sabiam que algo iria acontecer, é que o milagre começou a ser gerado, visível. Mas tudo começou com gratidão, tomando os pães, olhando ao céu, quer dizer, agradecendo ao Pai, dizendo, Senhor, aqui está aquilo que eu tenho, aqui está uma multidão para alimentar, a obra pertence a Ti, e eu não vou me preocupar. A obra do Senhor, e interessante que a gratidão não é falar apenas, eu sou grato por aquilo, mas são atitudes, é aquilo que nós realmente sentimos quando ninguém está vendo. E Deus hoje quer gerar gratidão em nossos corações, para que em meio a uma crise nós consigamos sentar, respirar e ver o milagre de Deus acontecer. Então, se falando tanto em crise,
Mas eu quero que a partir de hoje, se você ainda não faz isso, quando você pegar o teu olerite, você não vai falar assim, só isso? Você vai falar assim, obrigado, Senhor. Você vai pegar o teu olerite, levantar os olhos para os céus e falar assim, Senhor, obrigado por esse mês de trabalho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi fiel e eu tenho emprego. Senhor, obrigado porque eu tenho clientes, quem é profissional liberal. Senhor, obrigado porque o Senhor proveu e esse recurso vai ser multiplicado. Esse recurso não vai apenas suprir 5 pães e 2 peixes, era para suprir, sei lá, uma família pequena, e supriu 20 mil pessoas. Houve uma multiplicação. Por que Deus não pode fazer isso hoje na tua vida? Então não fala, eu não dizimo porque não sobra. Você não confia no Senhor. Você está correndo igual aquela barata, em vez de sentar junto às águas de descanso. Eu quero te desafiar e te encorajar a partir de fevereiro, quando você receber o teu olerite, levantar para os céus e agradecer a Deus pelo teu patrão, agradecer a Deus pelo teu emprego, agradecer a Deus por aquilo e falar, Senhor, isso vai multiplicar, a tua parte pertence a ti, o dízimo, as ofertas pertencem a ti, e o que sobra, e sobra mais de 90%, sobra 90%, pertence a ti também. Então me ajuda a ser sábio em gastar o meu salário. Multiplica, Senhor, que eu não seja levado de um lado para o outro, gastando onde eu não preciso, mas que eu possa ver uma multiplicação dos meus recursos, e que haja ainda dinheiro de sobra, para eu abençoar vidas em nome de Jesus. Sabe, amados, eu fiquei super orgulhoso também, semana passada, nós conseguimos um preço diferenciado para o acampamento de carnaval, e nós abrimos para todos aqueles que tinham já pago, e falando assim, olha, agora você tem 2 opções, ou a gente devolve para você o dinheiro a mais que você pagou, ou você deixa de caixa para abençoar mais alguém que possa também ir, que hoje não pode ir por falta de dinheiro. E a grande maioria falou para os líderes, pode deixar, abençoa alguém. Eu achei lindo aquilo que os nossos jovens têm aprendido com a liderança, de não, legal, sobrou um dinheiro, eu vou comer um lanche, vou comprar não sei o quê. Não, eu quero abençoar a vida de alguém que não tem recursos. Eu achei muito legal que um dos jovens ainda pegou, voltou, não sei se foi falar com o pai, com a mãe, foi pegar a carteira, ele chegou assim, olha, e está aqui, metade da van, além daquilo que ficou, eu quero dar ainda mais R$30 para ajudar na van de alguém que não possa. Amados, sementes proféticas têm sido dadas nesse dia. As nossas crianças têm aprendido a semear. Imagine a colheita que virá sobre eles. Amados, não retenham, mas ofereçam toda a tua vida ao Senhor. Aprendam com essas crianças, que mais fácil muitas vezes é uma criança entender os propósitos de Deus do que nós. Muitas vezes a gente é cabeçudo, mas hoje o Senhor quer modificar, renovar a tua mente, para você experimentar essa nova dimensão de gratidão. Gratidão não é aquilo que nós dizemos, mas aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós expressamos. O pessoal do louvor já pode subir. E sabe, amados, e a consequência da gratidão não tem como não ser uma colheita extraordinária. É igual se você planta abobrinha, você vai colher o quê? Abobrinha. Se você plantou laranja, vai dar laranja. E se nós somos gratos, o Senhor vai abençoar de maneira também abundante, com gratidão. O reino dos céus vai ter gratidão em escancarar as janelas dos céus, em te abençoar. E quando eu falo de gratidão, não é apenas de dinheiro, mas também do seu tempo, das tuas orações. Nesses dias nós temos sido chamados para orar, então por favor eu quero te encorajar a estar todas as quartas-feiras na reunião de oração. Deus tem falado demais esses dias, menos de 1 hora, mas Deus tem falado tanto nas quartas-feiras. Eu quero te encorajar a tomar um banho mais rápido, ou nem tomar um banho, vir direto para a igreja, ser abençoado. 8h15 mais ou menos a gente já acaba, você pode ir para a tua casa, você ainda pode ter um tempo com a tua família, mas nós temos recebido tanto do Senhor,
Porque quando nós temos esse coração grato, o milagre acontece. Versículos 19 a 21 fala assim: em seguida, deu aos discípulos e eles às multidões, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, e os que comeram foram aproximadamente 20.000 pessoas. É interessante falar assim: todos comeram, porque Deus chama a todos. Ele não tem distinção de cor de pele, de grau de instrução, de classe social. Deus chama a todos. Deus chama o médico, mas Ele também chama um assassino para virem na casa de Deus e serem transformados pela sua presença. Sabe, amados, nosso maior desejo, quando nós lemos principalmente o livro de Atos, que acontece tantos milagres, agora em João também nós temos visto tantos milagres, e se fala tanto de milagres, e eu creio que um dia a gente ainda vai ver mortos físicos sendo ressuscitados. Eu creio que é uma palavra que o Senhor tem sobre a igreja, e nós já temos orado há tempo sobre isso. Mas nós também cremos, e nós já temos visto mortos espirituais, presos em passados terríveis, que sem Jesus as pessoas já teriam morrido, tendo novas vidas. Eu creio que virão por essas portas prostitutas, virão por essas portas travestis, virão por essas portas assassinos, e virão chorando aos pés do Senhor, e vão ter um renovo das suas vidas. Eu creio que virão pessoas que serão ressuscitadas. Aleluia! É isso que nós temos que clamar, meus irmãos. Mas para isso nós temos que estar prontos, para quando chegar o bêbado, para quando chegar um travesti, para quando chegar um homossexual. E tanto a mídia tem falado que a igreja é homofóbica, que a igreja odeia os homossexuais. Não é verdade. Nós amamos o indivíduo, nós não aceitamos a conduta, mas nós estamos aqui para ser vividas, independente se elas cheiram bem ou se elas cheiram mal. E quando vierem pessoas mal cheirosas, talvez até física, mas quando vierem pessoas sejam mal cheirosas físicas ou espirituais, nós queremos abraçar essas vidas e falar: aqui tem o pão da vida, aqui tem em alimento, aqui tem em abundância, aqui não tem uma porção mirrada de pãezinhos e peixes, aqui há 12 cestos cheios, aqui há tudo que a tua família precisa para ser feliz, aqui há a provisão do Senhor sobre o teu lar, sobre a tua vida financeira, aqui há na casa de Deus, há frutos que vão alimentar as nações, aqui há celeiros, aqui nós queremos que esse pavilhão do lado é um celeiro de profetas, de missionários, que vão ser enviados para os 4 continentes desse mundo e vão abençoar milhões de vidas. Nós cremos que esses jovens são, como a palavra de Deus, flechas na mão do arqueiro, que vão ser lançadas longe e vão impactar vidas. Nós temos celeiros, nós temos já em abundância. Você já tem abundância. Por isso que eu quero te encorajar nessa semana. Todo esse alimento que você recebeu hoje, compartilhe. Os discípulos recolheram tudo aquilo que foi tanto, tinha tanto alimento, então recolha hoje, anotando a palavra, e leve as pessoas que não têm nada. Leve essa verdade para as pessoas que estão perto de você. E é interessante, para nós encerrarmos, que Jesus inicia olhando com compaixão e termina com compaixão, pedindo que os discípulos servissem o povo e recolhessem as sobras. Aqueles discípulos que tinham errado, aqueles discípulos que tinham pouca fé, aqueles discípulos que estavam perdidos, Jesus traz de volta. Constrange em amor e não com palavras. Novamente Jesus os chama, os inclui novamente, para serem aqueles que vão fazer a diferença. E hoje o Senhor quer incluir você novamente no reino dEle. Hoje o Senhor, se você está afastado do amor do Senhor, ou se até hoje você não tem se envolvido na casa de Deus, o Senhor quer te incluir novamente para servir milhões de vidas. O Senhor quer te chamar todos nós, para nós confiarmos, para nós sermos gratos, confiando na multiplicação, mas também servindo
milhares e milhares de vidas virão. Fique em pé, nós queremos cantar uma música e depois queremos orar com você. Comece a ter gratidão no teu coração, comece a permitir que essa palavra faça morada na tua vida e a diferença em nome de Jesus. Creia naquilo que se ouviu nesta noite. Simplesmente o menino entregou, e aquilo se multiplicou, e a colheita era grande. Assim é também no seu coração, na sua família. As incertezas, as dúvidas cairão por terra neste momento em nome de Jesus. O medo, a angústia, a solidão, o vazio ou a depressão nós repreendemos em nome de Jesus. Porque Ele é soberano e ponto final nós ouvimos. Ele tem a palavra final. Ele tem a primeira e a última palavra. E nós queremos profetizar grandes mudanças na tua vida. Porque você faz parte do povo de Deus, da multidão de Deus, e não da multidão do carnaval, mas da multidão de Deus. Fala comigo, eu faço parte, em nome de Jesus, da multidão que é de Jesus, da multidão que vai subir e vai ceiar com o Senhor. A multidão que vai repartir o pão espiritual para a multidão que está faminta. A multidão, eu faço parte. Eu vou repartir esta semana e vou levar comigo que Jesus é o ponto final, em nome de Jesus. Pode aplaudir este Deus maravilhoso. Ele é o único Deus que nós amamos, adoramos e que liberta. Agora uns 15 abraços e dizer, Jesus é a solução para você. E ponto final.